Órgão internacional que foi criado visando a padronização internacional da aviação civil é a ICAO. Um método recomendado, entre aspas, pela ICAO é estabelecido de comum acordo, sendo desejável, mas não essencial. O conjunto dos mesmos recebe a designação de anexos. Os procedimentos aprovados pelo Conselho da ICAO, que compreendem, de modo geral, práticas de operação cujo grau de desenvolvimento não é suficiente para adoção como norma, são chamados de PANS. Papa Alpha November Sierra, PANS. Os órgãos do Ministério da Defesa destinados a tratar, respectivamente, dos assuntos pertinentes à aviação civil e ao controle do espaço aéreo são ANAC e DCEA. A sigla SINDACTA significa Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Aeródromo controlado é aquele que possui ATZ. Pode-se indicar como aeródromo de alternativa desde que as condições operacionais e meteorológicas satisfaçam o próprio aeródromo de decolagem. Os aeroportos destinados ao tráfego nacional das aeronaves são chamados de domésticos. Lembrando que para pouso e decolagem internacional é necessário que a aeronave passe por um aeródromo internacional. A orientação da runway é referida ao norte magnético. Na construção de um aeródromo, a pista deve ser orientada na direção dos ventos predominantes. Se o rumo magnético de uma pista é 001 grau, então essa pista recebe os números de designação 36 e 18. O ato oficial do qual o comandante do comar respectivo autoriza a utilização de um aeródromo privado chama-se registro. O comprimento da runway disponível e adequada para o trajeto no solo de uma aeronave que decola recebe a sigla TORA. Take Off Runway Available. TORA. As aeronaves brasileiras classificam-se em civis e militares, e não confundir isso com a divisão que acontece nas aeronaves civis, que sim, as civis se dividem entre públicas e privadas. Então, as aeronaves brasileiras classificam-se entre civis e militares. As aeronaves são bem registráveis através de assentamento no Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB. Para finalidades aeronáuticas, o Brasil adota as seguintes unidades de medida de distância: quilômetro e milha marítima. Na verdade, são distâncias longas, né? Para pequenas distâncias, ou seja, altitudes, alturas, elevações, dimensões de aeródromo, pequenas distâncias em geral, utiliza-se pé e metro. E para grandes distâncias, quilômetro e milha marítima. O tempo universal coordenado, UTC, é uma combinação do tempo universal e tempo atômico internacional, ou seja, UT, uniforme tango, e TAI, Tango Alpha Índia. A localidade Sierra Delta November Yankee possui órgão ATS. É uma afirmação falsa ou verdadeira? Ela é falsa, pois todas as localidades que se iniciam com Sierra Delta, Sierra November, Sierra e Sierra Whisky não têm órgão ATS. Somente os Sierra Bravo. Ok? Os indicadores de localidades brasileiras são apresentados no Rotaer. A fim de facilitar as comunicações por fonia, auxiliando no entendimento de palavras de pronúncia duvidosa, usa-se o alfabeto fonético. O nível de cruzeiro no qual o voo ou parte dele deve ser conduzido será expresso em termos de nível de voo e altitude. Quando a distância vertical da aeronave em voo é medida a partir do nível médio do mar, chamamos a esta distância de altitude. Lembrando que altura
é em relação ao solo ou o nível do mar onde a aeronave está voando no momento. Tá? A altitude é com relação ao nível do mar padrão, nível do mar médio. Né? Ambas as aeronaves devem alterar seus rumos para a direita quando se aproximam de frente ou quase de frente. Dentre os seguintes, quem tem prioridade de passagem? Planadores, dirigíveis, aviões ou balões? Dentre esses, quem tem prioridade são os balões. No rumo 156 graus magnéticos, o voo visual em rota deverá ser conduzido no flight level. As opções são 085, 080, 090 e 075. No rumo 156, está do lado da Rosa dos Ventos de 0 a 179 graus. Neste lado, o nível de voo deve ser ímpar pela regra de voo visual. Então, resposta correta, nível de voo 075. Mínimos meteorológicos de aeródromo. O aeródromo será considerado em operações VFR de pouso e decolagem quando o teto e a visibilidade no solo forem de, pelo menos, 1.500 pés e 5 km. A aeronave que voa com referência a 1.500 metros horizontalmente e a 300 metros verticalmente de qualquer formação de nuvens, com visibilidade de voo de 5 km, estará voando VMC. Não confundir com VFR. VMC é a condição de voo, ou seja, Visual Meteorological Condition. Né? Condição de voo é VMC. VFR é o conjunto de regras para voo VMC. Então, resposta certa, voo VMC. O voo local VFR noturno pode ser realizado entre aeródromos de uma mesma terminal, TMA. A autonomia mínima necessária para uma aeronave privada de pequeno porte realizar um voo em rota VFR deverá ser de Alfa mais Bravo mais 45 minutos. Ou seja, se ela é privada, pequeno porte, deve ser do origem até o destino mais 45 minutos. Se ela for uma aeronave de transporte público, esse limite cai para 30 minutos. A origem até o destino, mais 30 minutos durante o dia e 45 minutos durante a noite. Mas a resposta certa é Alfa mais Bravo igual 45, mais 45 minutos. Exceto em operação de voo ou decolagem, quando autorizado pela autoridade competente, o voo VFR não será realizado sobre cidades, vilas, povoados ou sobre aglomerações de pessoas ao ar livre. Esse voo deverá ser realizado sobre uma altura acima do mais alto obstáculo e um raio em torno da aeronave de, respectivamente, 1.000 pés e 600 metros. 1.000 pés de vertical, 600 metros horizontal. Num voo visual em rota, partindo de um aeródromo controlado, deverá ser indicado pelo menos uma alternativa. O voo visual noturno em rota só poderá ser autorizado se a aeronave e o piloto em comando estiverem, respectivamente, liberados para o voo IFR. Voando sob regra visual, sobre áreas desabitadas ou sobre água, pode-se manter a altura mínima de 500 pés. As aeronaves não voarão sobre aglomerações de edifícios em cidades, povoados, lugares habitados ou sobre aglomerações de pessoas ao ar livre, abaixo das altitudes mínimas previstas, exceto nas operações de pouso e decolagem. A separação vertical mínima de qualquer formação de nuvens em voo visual é de 1.000 pés. Separação vertical, 1.000 pés. No Brasil, os níveis mínimos para voos em aerovia são os indicados nas cartas ERC. Não confundir com o limite vertical inferior da aerovia, que seria 500 pés abaixo dos indicados nas cartas ERC. Então, uma coisa é o limite vertical inferior da aerovia, e ele pode ser 500 pés abaixo do que está indicado no ERC, e outra coisa é o nível mínimo para voo em aerovia. E isso sim, o nível mínimo para voo em aerovia é indicado
nas cartas ERC. Define-se como teto a distância vertical compreendida entre solo ou água e a base da camada mais baixa de nuvens que cubra metade ou mais do céu e esteja abaixo de 20.000 pés. Todas as CTA e TMA entre Flight Level 145 e 245 estão classificadas no espaço aéreo ATS como classe alfa. Explicando, Flight Level 145 a 245. Acima de 145 não é possível voo visual pela regra de voo visual. Então, acima disso até 245, todas elas são classe A e só permite voo por IFR. Indique a alternativa correta. O espaço aéreo inferior abrange as aerovias inferiores, a FIR e outras áreas de controle. Os espaços aéreos condicionados, as aeronaves. Nos espaços aéreos condicionados, as aeronaves recebem o serviço de informação de voo. As áreas de controle CTA abrangem as aerovias superiores, inferiores e outras porções do espaço aéreo. E, no espaço aéreo controlado, as aeronaves recebem serviço de informação e alerta. A correta é Bravo. Nos espaços aéreos condicionados, as aeronaves recebem o serviço de informação de voo. As aerovias nacionais que não fazem parte do Plano Regional de Rotas ATS da ICAO são designadas pela letra Whisky, W, Whisky. Limite vertical inferior de uma aerovia localizada no espaço aéreo inferior é de 500 pés abaixo do flight level mínimo indicado na carta. Então, corroborando com a questão que passou um pouco, justamente aqui fala sobre o limite vertical inferior de uma aerovia. Essa sim, 500 pés abaixo do nível mínimo. Então, repetindo, limite vertical inferior, 500 pés abaixo. Mínimos de voo da aerovia são indicadas nas cartas RC. Os espaços aéreos condicionados são de configuração variável e indicados nas cartas como áreas registradas R, de informação de voo e de tráfego. Indique a afirmação correta. Eu vou falar somente a afirmação correta, ok? O piloto em comando de voo visual é responsável pela separação. Os limites laterais do espaço aéreo inferior são indicados nas cartas ERC. Assim como os limites verticais, os limites laterais também são indicados nas cartas. Espaço aéreo no qual são permitidos voos IFR e VFR, recebendo somente serviço de informação de voo quando requerido, é a classe Golf, classe G, classe Golf. O serviço de controle, entre aspas, será prestado às aeronaves em voo VFR em ATZ. As outras opções, para ficar claro, são IFR em espaço aéreo classe Golf, negativo, VFR em espaço aéreo classe Delta, negativo, e IFR, negativo. O correto seria VFR em ATZ, ou seja, em zona de aeródromo. Serviço de controle de aproximação é prestado aos voos IFR e VFR, evoluindo na TMA ou CTR. Serviço prestado para notificar aos órgãos apropriados a respeito de aeronaves que necessitam de ajuda de busca e salvamento para auxiliar tais órgãos no que for necessário, define o serviço de alerta. Assinale a alternativa correta. Todo aeródromo não controlado dispõe de estação de telecomunicações aeronáuticas. Errado. Um aeródromo não controlado pode dispor de controle. Obviamente que está errado. Todo aeródromo controlado é aquele que não possui torre de controle. Obviamente errado, e a correta é: um aeródromo não controlado pode dispor de controle de aproximação. Ok. Assinale a alternativa correta. O serviço de controle de tráfego aéreo é prestado a todos os voos visuais que se realizarem em espaço aéreo controlado. Errado.
O serviço de controle de informação de voo é prestado exclusivamente por um centro de informação de voo. É compulsória a apresentação do plano de voo antes de partir para realizar um voo IFR, mesmo que o aeródromo de partida não disponha de órgão ATS. Correto. Para voo IFR é obrigatório a apresentação de plano de voo. E os ACC ou Centros de Controle de FIR deverão aceitar o cancelamento de um plano FIR IFR sempre que uma aeronave o solicitar, por haver atingido condições de voo visual. Negativo. O ACC não vai aceitar o cancelamento de um voo IFR, de um plano IFR. A trajetória em torno de um aeródromo, estabelecida pela autoridade competente a qual deverão ajustar-se todos os voos visuais, chama-se circuito de tráfego. Uma aeronave na posição crítica número 2, com plano de voo preenchido, aguarda autorização para decolagem. Neste momento, o administrador do aeroporto informa a torre de controle que a aeronave não pagou as taxas aeroportuárias e ordena o regresso da aeronave sobre sua inteira responsabilidade. A torre de controle poderá autorizar a decolagem, informando a situação para a aeronave. Quando as condições de vento forem desfavoráveis face à performance da aeronave, a decisão quanto à operação de pouso ou decolagem cabe ao piloto da aeronave, piloto em comando. No circuito de tráfego, a trajetória de voo perpendicular à pista em uso é designada como perna. De novo, no circuito de tráfego, a trajetória de voo perpendicular à pista em uso é designada como perna base. O ajuste de altímetro QNH marca 1018.9 HPA. Será fornecido o ajuste de 1018, sempre números inteiros, mesmo que seja 0.7, 0.8, 0.9, o número é inteiro, então ajuste 1018. Uma aeronave sem rádio indica a torre que pretende pousar, balançando as suas asas. A seguinte sequência de prioridade para decolagem deve ser obedecida de acordo com as alternativas. Aeronave em operação SAR, aeronave conduzindo o presidente da República e aeronave de operação militar manobras. As outras alternativas são aeronave em operação SAR, operação militar manobras e conduzindo o presidente da República. Está errada a ordem. Peguem a ordem aí e deem uma olhada. A aeronave em operação militar manobras, operação SAR e conduzindo o presidente da República. Ordem errada também. Aeronave conduzindo o presidente da República, operação SAR e operação militar de manobras. Também está errada a ordem. Então a ordem correta é operação SAR, presidente da República e operação militar manobras. A aeronave que pousa permanece na escuta da torre até parar os motores. O quadrado vermelho com duas diagonais amarelas na área de sinalização do aeródromo significa os pousos estão proibidos e deve perdurar tal proibição. Prover separação entre aeronaves voando no circuito de tráfego é função da torre. Não será permitido voo VFR especial no período noturno. Não havendo CTR ou TMA definidas, será considerado como voo local VFR diurno aquele realizado até uma distância máxima do aeródromo de partida de 27 milhas ou 50 quilômetros. Assinale a resposta incorreta. Eu vou falar primeiro as corretas e depois eu chego na incorreta. Pode-se realizar o voo VFR noturno em rota. Isso é correto, pode ser VFR noturno em rota. Entre aeródromos de uma mesma CTR é permitido o voo VFR noturno. Perfeitamente, é permitido. Para o voo VFR noturno, os aeródromos têm que estar homologados ou registrados para esse tipo de voo. Perfeito. E a incorreta, então, fica
Só pode ser realizado como voo local o voo VFR noturno. Negativo. O voo local pode ser diurno também. Enfim. A aeronave que parte para voo VFR noturno dentro da CTR, logo após a decolagem, será transferida para o APP. Para a finalização do voo VFR especial, as condições meteorológicas predominantes dos aeródromos envolvidos deverão pelo menos ser iguais ao no tocante a teto e visibilidade, respectivamente, a 1.000 pés e 3.000 metros. Então, teto de 1.000 pés e visibilidade de 3.000 metros. As aeronaves que evoluírem no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, desde que os ATS tenham conhecimento dos seus voos, será prestado pelo menos o serviço de informação de voo. É vedada a operação de aeronaves sem rádio em aeródromos providos de AFIS, exceto nos casos de voo de traslado de aeronaves sem rádio, planadores, aeronaves sem rádio pertencentes a aeroclubes sediados nesses aeródromos e aeronaves agrícolas. As outras opções são monomotoras, errado, privadas, errado, comerciais, errado, e o correto seria aeronaves agrícolas, ou seja, é vedada a operação de aeronaves sem rádio em aeródromos providos de AFIS. Agrícolas também não podem utilizar quando for provido de AFIS. Rádio prudente, Papa Tango November Alpha Mike. Esta fraseologia corresponde à chamada a um órgão que presta AFIS, pois é rádio prudente. Não está falando sobre torre, nem APP, nem ACC. É uma rádio prudente. É uma AFIS, então. Com relação aos dados abaixo, o que se pode dizer sobre a FIR Belém? Então, está aqui, na designação está de um lado FIR Belém, ao lado tem, em cima de um traço, Unlimited e embaixo do traço, Ground e MSL, ou seja, solo ou nível médio do mar. Então, isso aqui está dizendo que os limites verticais inferior e superior são, respectivamente, solo ou água e superior ilimitado. O indicativo de chamada para órgãos que presta FIS na FIR é centro. O serviço de controle de tráfego aéreo em aerovias é proporcionado, em princípio, por um ACC. A jurisdição de um ACC é dentro de uma região de informação de voo. Os APP e TWR são subordinados operacionalmente ao ACC. O serviço de controle de aproximação será prestado por um APP ou torre. A separação vertical mínima entre aeronaves sob controle de um APP é de 1.000 pés. Qual o órgão ATS que servirá de base central para reunir todas as informações relativas à situação de emergência de qualquer aeronave na FIR correspondente, a fim de informar ao RCC? É o ACC. Esse é o órgão ATS. Quando se recebe informações de que condições anormais de funcionamento indicam que é possível um voo forçado, a aeronave está na fase de perigo. O indicativo de chamada do RCC é salva-aero. Salva-aero. As fases de emergência que podem ser atribuídas a um incidente SAR são, respectivamente, fase de incerteza, alerta e perigo. Ao entrar no circuito de tráfego, uma aeronave com falha de comunicações apaga e acende repetidamente as luzes de navegação. Tal procedimento indicará que a aeronave necessita pousar. A interceptação de aeronaves civis será evitada e somente utilizada como último recurso. A responsabilidade pela interceptação de qualquer aeronave que esteja voando no espaço aéreo brasileiro será do Comando da Aeronáutica. A aeronave interceptada, salvo instruções em contrário do órgão ATS apropriado, alocará o seu transponder no código 7700, no modo 3 alfa.
O espaço aéreo e os horários em que são prestados os serviços radar são estabelecidos pelo DCEA. Quando for prestado o serviço de vetoração radar, a responsabilidade de navegação é do controlador do radar. Na vetoração, a responsabilidade é do controlador. O piloto de uma aeronave deverá acionar a característica IDENT do seu transponder quando, por solicitação do controlador. Os códigos para interferência ilícita, falha de comunicações e emergência no transponder são, respectivamente, 7.500, 7.600, 7.700. E aqui vale uma observação para o bizu do WISE. Se vocês repararem, na ordem 7.500 é interferência ilícita, que é I. 7.600 é falha de comunicações, então C, comunicação. E 7.600 é emergência ou interceptação. Então, na ordem, 7.500, 7.600, 7.700, o bizu é ICE, ICE. Tendo o controlador solicitado mudar o código 1.500 no transponder e sendo a sintonia atual 7.700, o procedimento correto para efetuar a mudança será colocar o primeiro algarismo colocar primeiro em 1.700, depois girar o algarismo da centena para 1.500. Ou seja, primeiro você altera o primeiro número de 7 para 1 e depois muda o segundo número de 7 para 5. 7.700 para 1.500. Se você alterar o primeiro algarismo logo de cara para 7, o segundo algarismo para 5, você vai ficar com o código, e por um momento você vai passar o código no transponder que está sob interferência ilícita. Vai ficar 7.500. Então o primeiro a alterar é o primeiro algarismo, 7 para 1. Então fica 1.500. Perfeito. Dentre outros, a interrupção ou estabelecimento de qualquer serviço com importância direta para a segurança das operações de voo dará origem para a preparação e divulgação de um NOTAM. A série Zulu identifica um NOTAM expedido pelo CGN, ou Charlie Golf November, CGN. O manual publicado pelo DCEA, o qual visa atender a aviação doméstica, principalmente as pequenas aeronaves, contém informações nacionais e substitui a AIP. Tem a seguinte sigla, ROTAIR. O órgão encarregado de prestar os serviços de informações aeronáuticas no Brasil é o DAIS, Delta AIS, Serviço de Informações Aeronáuticas, Delta AIS. O Serviço de Informação Aeronáutica garantirá a informação necessária à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea, atendendo às necessidades do pessoal de operação de voo e tripulações, dos serviços encarregados de fornecer informações antes do voo e dos serviços de tráfego aéreo responsáveis pelo serviço de informação de voo. Assinale a alternativa correta. Vou falar as incorretas e depois volto à correta. Será obrigatório o preenchimento de um plano de voo para a aeronave que utilizar para pouso aeródromo provido de órgão ATS, incorreto. Executar um voo em rota, incorreto. Utilizar espaço aéreo controlado, incorreto. O correto é decolar de um aeródromo com torre e o voo for em rota. Aí é necessário um plano de voo. Plano a fio é um plano de voo apresentado via radiotransmissão quando não houver designador estabelecido para o tipo da aeronave no item apropriado do plano de voo, será colocado o grupo Zulu 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 Zulu. Na identificação da aeronave, no item 7 do PLN, o número máximo de caracteres a serem usados será 7. Então, identificação, 7 caracteres. No item tipo de aeronave, agora muda para tipo, não é mais identificação, é o tipo da aeronave no plano de voo, o número de caracteres a ser colocados poderá ser de 4. Então, tipo 4, identificação 7 caracteres. Um T horizontal de cor branca ou laranja indica o sentido do pouso ou decolagem
E a noite deverá ser iluminado ou balizado com luzes de cor branca. Se o rumo magnético de uma das cabeceiras é 324 graus, essa cabeceira recebe a designação 32. A sala AIS é identificada pela letra C de Charlie, em cor negra, sob fundo amarelo.